mulheres, boa tarde. Oi, Amanda. Estou esperando a Nath entrar aqui. Oiê, tá bom. Vocês estão vendo, Nath? Aí, agora apareceu para mim. Oi, Nath. Olá! Ô, Nath, como que a Me gente escutam? fixa? Vocês me escutam direitinho? A internet aqui em casa tá meio esquisita. Tá, Estou beleza. escutando, sim. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bruna. Vamos lá. Ô, Nath, você sabe como que eu fixo o título aqui? Sei, você já escreveu? Não. Tá. Eu vou Boa tentar fazer isso noite. então, tá? Bom, boa tarde para as mulheres que estão entrando. A gente está só esperando alguns minutinhos. Vou fazer o seguinte, Bruna, eu vou botar o comentário e você clica em cima dele, pressiona e aí vai aparecer a opção de fixar. Precisa ser Aí, você. ok. Beleza. Bom, então acho que a gente pode ir começando. Bom, boa noite, boa tarde a todas. A gente decidiu chamar essa live aí bem em cima da Oi. hora, né? Por conta do que aconteceu hoje, por conta do que a gente ficou sabendo que aconteceu hoje com uma companheira nossa, universitária, né? Aluna universitária. Acho que vocês devem ter visto no post da Amanda. E aí, justamente por conta disso, eu e a Nath, em nome da QG, a gente quis chamar a Amanda para essa conversa, né? Para primeiro parabenizar a Amanda pelo espaço que ela disponibilizou para essa mãe, pela escuta que está fazendo, porque eu sei que você está em contato com a mãe dessa companheira. E então parabenizar, agradecer esse acolhimento, né? Com certeza você e toda uma rede, né, de feministas em torno, né? Então, nesse primeiro momento, a gente queria então abrir esse espaço para você contar um pouco para a gente o que aconteceu, se você já sabe como que essa mãe chegou em você, né? Qual caminho aí das redes ela percorreu. Então, eu te passo a palavra, Amanda. Oi, boa noite. Eu sinceramente preferia não estar aqui hoje, né, para falar sobre isso. Eu ainda não perguntei para a mãe dela como ela me achou, mas eu tava mexendo, né, no Instagram hoje de manhã, acho que por volta de umas 9:30 da manhã. E aí eu recebi essa solicitação de mensagem. E aí a mãe já me mandou o relato, me mandou as fotos, os prints do Twitter, com as ameaças que a filha dela vinha sofrendo. E me mandou também a carta que ela escreveu, né? Onde ela menciona o ocorrido lá na faculdade como uma das motivações para que isso acontecesse, né? Me mandou relatório do psiquiatra, acho que para eu acreditar, né? Porque é surreal até uma coisa dessa, acho que para eu acreditar no que
estava acontecendo. E aí eu perguntei para a mãe se eu podia tornar pública essa história e se era isso que ela queria e no que a gente podia ajudar. Falei com várias outras feministas, né, que eu conheço. E segundo a mãe dela, eu falei no telefone também, ela me ligou, me deu o endereço da casa dela. Segundo a mãe dela, a garota já não se sentia bem emocionalmente há um tempo, só que entrou na faculdade, ficou super feliz por ter entrado na faculdade, inclusive ela escreve na carta, né, de despedida dela, que ela estava muito feliz de ter passado, que ela ia começar uma nova vida, só que por causa do posicionamento dela de defender mulheres e crianças e questionar essa seita, porque é uma seita, ela começou a ser perseguida pelo Twitter com coisas do tipo que ela deveria sofrer violência sexual por uma meia dúzia de pessoas, que ela deveria ser pendurada de ponta cabeça, que ela não poderia mais frequentar os espaços na faculdade, então ela foi totalmente excluída e ela relata isso também na carta que ela escreveu. Tendo feito isso, de tornar público, né, essa história, eu já recebo, na verdade, relatos de pessoas constantemente, de mulheres, né, pessoas não, de mulheres, constantemente que são perseguidas pelo mesmo motivo. Eu também fui perseguida por esse mesmo motivo, acho que inclusive por isso que elas me procuram, né, porque eu apareci no Instagram por causa disso, as feministas me deram apoio quando isso aconteceu comigo. E aí eu me pergunto, assim, de verdade, de tão surreal que pra mim é um acontecimento desse, né, o que uma menina de 21 anos pode trazer de perigo para essa comunidade, a ponto de ser ameaçada fisicamente, de ser excluída, de ser cancelada. O que uma menina, porque é uma menina, né? Eu sou uma mulher de quase 40 anos, então para mim ela é uma menina. O que uma menina de 21 anos traz de perigo para uma comunidade? O que eu, professora, mãe, trago de perigo para essa comunidade? O que qualquer uma de nós, mulheres, podemos oferecer de perigo para essa comunidade? Sabendo que quem comete crimes reais contra essa comunidade não são mulheres. Não existe um relato de um crime, uma agressão física, qualquer outro crime que uma mulher tenha cometido. Então, eu acho que o que mais me choca é isso. O que uma garota de 21 anos pode oferecer de perigo para uma comunidade? Como ela precisa ser cancelada a ponto de tentar suicídio dentro de uma universidade, a ponto de tentar suicídio? Ela devia estar muito desesperada. Muito desesperada. E eu até falei para a mãe, eu acho que eu vou até me emocionar, que pena que ela não achou a gente antes, porque eu passei por isso também. E foi a rede de apoio de mulheres feministas como eu que me salvou de algo pior, né? E aí eu acho que a gente precisa... Eu faço parte também de um projeto da universidade, eu tenho medo de falar lá sobre isso, porque as pessoas... Se você falar um pronome, você já é um pronome errado, você já é cancelada, você já vira motivo de a pessoa te ameaçar fisicamente. Ameaçar, eu acho engraçado que eles só colocam sexo no centro da questão quando é para fazer ameaça, né? Porque uma ameaça de violência sexual para uma mulher está dirigida para o sexo dela, né? E não para o gênero dela, né? Então, eu acho que as pessoas estão usando isso como motivo de verdade para perseguir mulheres. Eu acho que legalizou a perseguição de mulheres, sabe? Normalizou, legalizou a perseguição de mulheres, tanto por outras mulheres, infelizmente, quanto por esse grupo, como pelos homens, porque a gente vê, eu vejo constantemente essa coisa acontecendo. E aí foi assim que, infelizmente, eu cheguei nessa live hoje e eu quero agradecer vocês por abrir esse espaço, né? Porque tem muita mulher precisando falar. Eu acho que se a gente sente medo, tá alguma coisa errada
está acontecendo, se as mulheres estão sentindo medo, isso já é um sinal de que alguma coisa de muito errado está acontecendo. Porque qual é o problema da gente falar que, beleza, você pode se sentir ou achar que você se sente como você quiser. Mas ninguém, isso não vai te transformar na outra pessoa, no que você deseja ser. Tudo bem, é uma coisa individual, é pessoal. Essas coisas individuais e pessoais, elas devem ser respeitadas, mas não pode sobrepor o coletivo. E as mulheres têm o direito de falar sobre as próprias mulheres. A gente tem o direito de dizer o que é uma mulher. Não, a gente não tá negociando, não tem negociação da definição do que é uma mulher. Não tem negociação da definição da palavra mulher. A gente não quer ser definida como partes dos nossos corpos e isso não pode ser crime. Isso não pode ser motivo para uma pessoa chegar a ponto, uma menina de 21 anos chegar ao ponto de tentar suicídio. Entendeu? Por causa de postagens. A mãe dela me relatou que tiraram print do que ela postava no Instagram. E foi desse jeito que começou as acusações contra ela e ela começou a ser cancelada. Por causa de postagens no Instagram, que a mãe dela, inclusive, me mandou as postagens e não tem nada demais. Uma das postagens é sobre o caso da UNB, da menina que foi agredida no banheiro. Então a gente está validando violência contra as mulheres usando um discurso de inclusão e excluindo totalmente as mulheres do debate. Porque se as mulheres que não concordam não podem falar, que tipo de inclusão é essa? E não é nem concordar, porque é o óbvio, gente. Gente, não dá. Mulher, não dá para a mulher virar homem, não dá para o homem virar mulher. E independente de como essa pessoa se vista, do que ela de como ela se sinta, né? Isso não dá, é natural, a gente nasceu assim. Como a gente vai fazer isso? E o fato da gente ter nascido mulher traz para nós uma opressão sem precedentes e que já dura cerca de 5.000 anos. E a gente não pode falar sobre isso porque virou crime falar sobre mulheres, a ponto da gente ser criminalizada, né? O Supremo Tribunal Federal abriu precedentes e sem especificar o que quer dizer aquilo, equiparou a uma outra lei já existente sem especificar o que é essa conduta. Porque se for pecado ou crime falar que mulher é mulher e homem é homem, isso não é... De onde as pessoas tiraram a ideia de um poder se tornar o outro e o outro poder se tornar um, sem ter nenhuma comprovação científica sobre isso, gente? Né? Não tem nada que ateste que isso seja verdade, que isso seja real, que isso pode acontecer. É biologia, exatamente. O que a seguidora escreveu aqui, isso é biologia, isso é ciência. Eu acho, sinceramente, que as pessoas deviam começar a procurar de onde vem essa história de identidade de gênero. Eu já deixo aqui para vocês pesquisarem sobre o John Money e o que ele fez com um menino de 2 anos de idade. E foi ele, o cara que começou as pesquisas sobre identidade de gênero fazendo uma atrocidade. Então as mulheres, elas não estão tirando a defesa do lugar delas do nada. As mulheres não estão inventando essa história, as mulheres não querem excluir ninguém, as mulheres querem preservar os direitos delas e os espaços dela. É isso. E aí as mulheres que estão fazendo isso estão sendo perseguidas constantemente. Esses dias não teve a professora também universitária, que teve até carta em apoio a ela, que foi perseguida. Eu fui perseguida, outras mulheres foram perseguidas. E aí todo mundo está achando normal. E aí precisa isso acontecer, uma garota de 21 anos tentar suicídio para a gente estar aqui falando. Ouçam as mulheres, deixem as mulheres falarem. Qual é o problema de ouvir a gente falar? Não é a gente que comete violência. Não é a gente que mata essa população. Não somos nós. As pessoas que matam essa população são pessoas do sexo masculino e não mulheres. Né? Eu acho que as pessoas deveriam pegar o relatório, né, daquela associação lá que fala isso, que tem um monte de coisa que não é verdade. Eu acho que as pessoas deveriam começar a ler ao invés de perseguir a gente. As pessoas não estão tomando o tempo de uma leitura e preferem perseguir mulheres. É misoginia normalizada. Porque se você não vai nem se informar e você já pega as suas redes sociais para fazer isso... Você quer falar eu não consigo compreender o que está acontecendo de verdade. É tão surreal, é tão bizarro, comentar um pouco, né, que nem parece que está acontecendo. O que a Amanda trouxe, agradecer pelo relato dela. A gente percebe que ela está bastante afetada, atravessada, né, por essa experiência. Isso, eu imagino que atravessa todas as mulheres que estão na academia de alguma forma.
E principalmente as mulheres que se posicionam de forma crítica na academia, né? Questionam dogmas acadêmicos, questionam verdades, questionam ideologias masculinistas, né? E a gente, você falou sobre o que mais te preocupa, Amanda, e é absurdo, né, o nível de perseguição que tem acontecido. Eu conheço muitas jovens, muitas meninas que sentem medo, de se colocar, de falar sobre suas realidades. Sentem medo de falar sobre o seu próprio sentimento, a sua própria elaboração intelectual. Então, se eu penso diferente da maioria na academia, é porque eu elaborei sobre isso, né? Eu estudei sobre isso, eu pesquisei sobre isso. Isso é importante para minha existência enquanto intelectual. E aí, o que mais me preocupa é pensar que a academia, a universidade, que se pretende um lugar de troca de ideias, de debates, e debates que algumas vezes serão acalorados, né? Algumas vezes vai ficar estranho, algumas vezes as pessoas vão sair com raiva, mas eles precisam acontecer ali, sem medo de ser ameaçada, sem medo de ser... teve um congresso uma vez aqui na UF que as pessoas estavam andando com um pedaço de pau na mão, para ameaçar a feminista. E assim, a gente tem visto isso acontecer ao redor do mundo. Não é um fenômeno brasileiro. Infelizmente, não é algo local que a gente vai dar conta só aqui. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para dar conta aqui. A gente precisa se organizar de alguma forma para dar conta aqui, né? Seja um grupo, enfim, algum lugar que a gente possa falar, que a gente saiba que existe e que a gente possa falar dentro desse espaço sobre o que está acontecendo. Porque, ao meu ver, a própria universidade não está sabendo lidar. A universidade está tratando casos como esse, de perseguição, como bobagem, muitas vezes como bullying, né? Muitas vezes não tomam nenhuma atitude institucional para proteger essas meninas. Tipo, uma briguinha ali na moradia. As meninas estão dormindo no mesmo quarto que as pessoas que ameaçam elas. Eu tenho uma amiga que está nessa situação. Ela dorme no mesmo quarto que uma mulher que já ameaçou ela. Ela não dorme. Então, eu não sei, assim, eu acho que a gente precisa criticamente pensar e organizar o que a gente pode oferecer para as universidades nesse sentido, porque não está tendo proteção de aluna, não está tendo proteção de professora. As mulheres estão sendo demitidas de seus trabalhos por causa de postagem em rede social. Sem direito de resposta, por pressão do diretor acadêmico, por pressão de pessoas que estão alinhadas com uma agenda conservadora de militância. Porque pessoas militantes que não gostam de ser questionadas, pessoas autoritárias na militância, são pessoas conservadoras. Ao meu ver, elas são conservadoras. Se eu não posso questionar, o que é isso? E assim, isso atravessa a gente de uma forma visceral, assim, dá muita raiva. Dá muita raiva a gente ver meninas tão novas sendo perseguidas, porque elas ousaram pensar, pô. Tem pouquíssimo tempo que a gente começou a acessar a porra da academia e a gente não pode pensar dentro da academia. A gente não pode questionar, a gente não pode falar, mas e se? Né? E assim, isso acontece, é grotesco, né? No outro dia eu questionei a conduta de um pensador que tem um histórico de pedofilia, no Brasil, inclusive, e aí me disseram que é porque no país dele não era pedofilia. Então, por que ele não cometia isso no país dele, então? Ia para os países de terceiro mundo para fazer aqui. Ia para os países da América Latina para fazer o que ele
para cometer a pedofilia que ele gostava de praticar. Então, assim, se a gente não pode questionar o que esses caras fizeram, se a gente não pode questionar o pensamento colonial, que decolonidade é essa? Então, é algo que mexe muito com a gente. Me preocupa o futuro da academia nesse sentido, porque a gente está, sim, abrindo... Eu percebo que a gente, desde que eu entrei na faculdade, em 2005, né, vai fazer 18 anos, esse ano, desde que eu entrei na faculdade, eu percebo que está muito diferente. Não é que a gente só... Né, eu vejo as universidades estão cada vez mais pintadas. Tá? Me dá prazer em ir para a UF hoje em dia, me dá prazer em ver a universidade cheia de pessoas negras, pessoas indígenas. Tá rolando, isso tá rolando. Mas não basta, porque o pensamento das mulheres tem sido cerceado. Não basta, porque a história das mulheres não pode ser contada. Na primeira vez que eu propus o meu projeto de doutorado, em 2015, um professor amigo meu que leu falou assim: Natália, se você deixar todas essas vezes que você escreveu a palavra feminista, você não vai entrar. Você vai precisar tirar todas as vezes do seu projeto de doutorado que você escreveu a palavra feminista. Eu dei um Ctrl F e vi que era impossível. O meu pensamento é feminista. E ele não é feminista do nada. Eu lutei para que ele fosse feminista. Eu construí a duras penas esse pensamento. Então, ver que meninas tão novas já estão sendo forçadas a se calarem é, assim, ultrajante, é absurdo. E a gente tem que pressionar as universidades, de alguma forma, a desenvolverem uma metodologia para lidar com isso. Dá o seu jeito. A gente não vai sair. Uma coisa que esse caso me fez pensar muito, porque aí você está questionando, né, Nath, o que a gente faz, né? O que a gente, enquanto feministas, o que a gente que está passando por isso e que às vezes tem já um pouco mais de vivência, tem um pouco mais de experiência na universidade, na academia, o que a gente pode fazer, né? E eu estava pensando aqui, né, que em termos, por exemplo, de mecanismos institucionais de acolhimento de mulheres, professoras, alunas, que sofreram, por exemplo, com assédio sexual, com estupro no campus por parte de professor, de aluno, os mecanismos institucionais, por exemplo, na Universidade de São Paulo, que vieram para dar conta disso, as entidades, etc., essas ligas de professoras, servidoras e alunas, é tudo muito recente. Assim, a comissão da minha universidade, que foi composta para tratar disso, foi inaugurada, foi criada, né, enquanto eu estava na universidade, ou seja, há menos de 10 anos, para combater violência masculina sexual, porque estava acontecendo estupro dentro do campus e a universidade estava lavando as mãos. Então, assim, já foi uma briga para a gente conseguir criar uma instituição, uma entidade, né, um caminho institucional para dar conta disso, para dar conta desse acolhimento, que no final das contas é uma entidade que não serve para muita coisa, porque não tem poder para fazer nada, a única coisa que essa entidade faz é recomendar para a prefeitura o que fazer. Então, já é uma briga para a gente, já foi uma briga, né? Uma briga, imagino que das professoras, né? Porque nós, alunas, a gente tende a ficar menos tempo na universidade, mas as professoras, servidoras ficam mais tempo. Então, assim, já foi uma briga dessas professoras durante tanto tempo para fazer a universidade olhar para a realidade, por exemplo, de que tem aluno estuprador e professor assediador. Eu fico pensando quanto tempo mais a gente vai precisar passar por isso para a nossa demanda, enquanto livre pensadora, ser ouvida. Porque, assim, se um caso desse de uma menina que tenta suicídio não for suficiente para as professoras, para as pessoas que estão na reitoria, na prefeitura do campus, para essas pessoas acordarem, eu não sei o que vai precisar acontecer. Vai precisar morrer? O que vai precisar acontecer? Porque, assim, até agora, as mulheres abandonam um curso, elas se transferem, né? Abandonam um curso, ou mudam de curso, ou trocam de universidade, né? E aí, obviamente, recai sobre a gente a responsabilidade de lidar com nossos BO, né? Porque a diretoria não vai fazer nada, a prefeitura do campus não vai fazer nada, a reitoria não vai fazer nada. O máximo que eles vão responder é: a gente não tem como controlar o que o aluno fala.
e aí lava as mãos, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente. O que a gente, enquanto mulheres que estão na academia, o que a gente tem a oferecer, o que a gente tem para fazer, né? Eu comentando aqui com as mulheres que estão nessa live, caso vocês não tenham visto ainda, a gente colocou no ar um formulário, tá no link da nossa bio, tem o link nos stories também, a gente está recolhendo relatos de mulheres que passaram por esse tipo de violência. A gente tem esse foco em falar do que está acontecendo na universidade, mas pode ser também em sindicato, ambiente de trabalho, todo tipo de caça às bruxas do século XXI vai servir. E eu estou aqui olhando já, eu coloquei esse formulário, tem 2, 3 horas, já tem 15 respostas, das mais variadas possíveis, de vários ambientes. Tem mulher que foi assediada, foi linchada em coletivo de poesia, tem mulher que foi linchada no curso de ciências sociais. Sim, todo tipo de situação imaginável, né? De mulheres que foram perseguidas sozinhas, que foram perseguidas em grupo, de mulheres lésbicas, mulheres racializadas, né? E aí eu queria, antes da gente abrir aqui a gente falou que a gente vai abrir o microfone, né? Dar uma oportunidade para as mulheres falarem, para quem se sentir à vontade de falar. Mas eu queria perguntar para você, Amanda, enquanto professora, né? Porque é lógico que a gente não pode tratar esse caso como um simples bullying, mas vamos imaginar que fosse um caso, sim, de bullying, né? Que fosse um caso entre crianças que estão se chocando porque uma pensa diferente da outra. Você, enquanto professora, né? O que você, enquanto professora, acha que seria a forma correta de lidar com isso, institucionalmente, na sala de aula? Então, o que você acha, assim, pensando na forma da forma mais simples, mais abstrata possível, antes da gente entrar em mecanismos institucionais e tal, porque aí cada universidade, seja federal, seja estadual, vai ter seus caminhos, suas complexidades, suas regulamentações, suas burocracias, mas assim, em abstrato, né? Em abstrato, como que a gente lida com esse tipo de situação? Eu fui perseguida na escola, né? Porque eu me posicionei. Na verdade, eu respondi a pergunta que um aluno fez pessoalmente para mim, só que dentro da sala de aula. E uma outra aluna fez e usou o mesmo mecanismo, né? Foi para o Twitter. Eu, enquanto professora, eu acredito na educação, né? Eu acho que não dá para resolver as coisas se a gente não trouxer informações, sabe? Eu procuro falar sempre, principalmente para os meninos, eu sou professora de adolescente, entre 15, 17, 18 anos, sobre a violência contra as mulheres, né? Eu, sinceramente, não sei mais como fazer esse debate dentro da sala de aula, sem ser perseguida. Eu perdi a esperança de poder falar sobre isso sem sofrer perseguição, sem tentar ser cancelada, sem ser exposta, sem ser ameaçada de apanhar na rua, como eu fui, né? Então, eu sinceramente já não sei mais como fazer esse tipo de abordagem. É nítido, assim, para mim, que principalmente as meninas que estão indo nessa onda, né, desse movimento, são meninas que sofrem com a própria sexualidade, sabe? E que normalmente são meninas lésbicas, né? E que não se encaixam. Eu, sinceramente, se fosse há um tempo atrás, quando eu era adolescente, se alguém falasse pra mim, se você virar um homem, as coisas vão parar de acontecer pra você enquanto mulher, eu ia falar, oba, eu também quero ser isso, sabe? Então, eu fiquei. Esse negócio de hoje me abalou mais ainda, porque eu fiquei totalmente perdida. Porque eu tento fazer algumas abordagens bem sutis, tanto desse episódio do tiroteio que teve, quanto esse episódio agora, porque eu vou ter que falar, porque minhas alunas e meus alunos vão me perguntar. Mas eu já nem sei como é seguro para as mulheres, para mim, no caso, né? Ou para qualquer outra mulher, abordar esse tipo de assunto de forma segura.
segura, de forma que ela não seja perseguida, de forma que ela não seja cancelada. Porque isso, eu tenho uma outra professora que me segue aqui também que está afastada por causa de perseguição. Então eu não sei eu não sei mais como a gente pode, infelizmente eu não sei mais, gente. Eu já tava, olha, para vocês terem noção de onde eu me encontro nessa situação, no momento. Hoje, antes de receber o relato dessa mãe, eu disse para minha amiga, eu vou sair de todos os grupos feministas. Eu preciso me alienar, porque eu não aguento mais. Não aguento mais ver o que está acontecendo. E eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer mais surreal ainda, mas as pessoas comuns, sabe, aquelas mães que acordam de manhã e passam o dia inteiro na rua, tem que levar o filho para a escola integral, o trabalhador, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E quando eu discuto esse tipo de coisa, não é para desrespeitar alguém individualmente, é para falar assim, olha, senhora, uma hora essas pessoas vão tá entrando no banheiro da rodoviária. E, infelizmente, de uma rodoviária pública, infelizmente, a gente não consegue diferenciar quem é a pessoa que não vai fazer nada de mal pra gente e a pessoa que vai. Porque os homens, infelizmente, são capazes de qualquer coisa. Então, a gente não quer excluir nenhuma pessoa, a gente só quer ter segurança. E aí eu fico pensando, eu não consigo mais encontrar uma resposta de como a gente pode falar sobre isso sem ser perseguida, sem acontecer isso que aconteceu com essa menina hoje, que partiu muito meu coração. Eu passei o dia chorando e lendo os relatos das outras mulheres. Porque é uma coisa muito triste, você ser capaz. E tem relatos no Twitter de gente que fala assim, olha, eu conheci uma menina muito legal e que eu achava que era uma menina muito legal, mas ela é transfóbica. E aí imagina, cara, a que ponto a gente chegou? Você conhece uma pessoa que você se identifica e que você acha maravilhosa, mas se alguém te fala assim, olha, ela publicou um negócio lá no Instagram das feministas radicais e agora ela merece, sabe o quê? Ser pendurada de ponta cabeça. Ela merece não participar mais de nenhum grupo da faculdade. Ela merece sofrer violência sexual, ela merece apanhar na rua, ela merece ser presa. Uma pessoa que até então você tinha nutrido afeto e que você enxergou igual eu, gente. Eu sou uma pessoa que a vida inteira eu ajudo todo mundo, eu ajudo todas as mulheres, eu ajudo os bichos, eu tiro da boca do meu filho para ajudar as outras pessoas. E eu fui perseguida, a ponto das pessoas quererem que eu fosse mandada embora e tirar o sustento da boca do meu filho e dos meus animais resgatados. E todo mundo dessa cidade sabia da minha história. Todo mundo aqui onde eu moro sabia quem eu era, sabe? Sempre as pessoas que já contaram comigo, as pessoas que eu já ajudei, viraram as costas para mim. E eu me transformei num demônio depois disso. Então quer dizer que uma vida inteira você sendo gente boa, todo mundo te conhecendo, as pessoas nutrindo afeto por você tendo uma história. De repente, porque você fala uma coisa que é óbvia e que não deveria ser crime de forma nenhuma, você falar sobre você mesma. Você falar, eu sei o que é uma mulher porque eu sou uma mulher, né? Esses dias, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. A gente teve num debate que teve numa ocupação lá na Consolação, que tava uma drag queen famosa e comunista famosa, né? Um drag queen que é um comunistinha famoso aí. Ele tava lá e tava uma companheira nossa também, a Leta, que é lá do Rio de Janeiro. E eu acho que se a gente não tivesse unida, porque a gente teve que levantar e falar pra ele, inclusive a Thaís, ela tá aqui também com a gente hoje, ela levantou e falou pra ele, eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher. Ninguém pode me identificar mais do que eu mesma. Então a gente não tá mais podendo fazer isso. Eu não posso mais falar em sala de aula. Eu não posso, eu tenho que ficar com medo de publicar as coisas na minha rede social. E eu nunca desejei mal para ninguém. Eu tenho alunos e alunas que se identificam lá como eles desejarem. Eu respeito. Eu pergunto o pronome, eu pergunto o nome que quer ser chamado. Mas isso não pode sobrepor o coletivo, isso não pode impedir uma mulher de falar sobre ela mesma. Eu não posso, em nome de uma inclusão, falar que mulher é ofensivo, ser mulher é uma ofensa, porque você vai estar excluindo metade da humanidade para incluir pessoas que estão nos perseguindo, que estão nos impedindo de falar.
que estão nos cancelando a ponto de você tentar suicídio, que tá fazendo mulher perder o emprego. Entende? Então, eu não... Tá tirando sustento de criança, porque as mães estão sustentando a casa. A gente já tem mais mães chefes de família no Brasil do que homens, gente. Então a gente está colocando as mulheres numa situação de elas ficarem coagidas, elas sentirem medo. Teve gente que me relatou que não pode seguir perfil de feminista radical. Gente, o que é isso? A gente está vivendo o quê? Uma ditadura? A gente está vivendo o quê? Uma nova inquisição, onde as mulheres que são críticas são perseguidas o tempo todo sem direito de falar? Eu sinceramente, eu já não sei mais como abordar, e acho que a partir de hoje eu vou saber menos ainda, depois do que aconteceu com essa menina, como abordar isso sem que a gente seja perseguida e sem que a gente precise chegar nesse ponto, porque eu sou uma mulher adulta e eu sofri muito, eu emagreci, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu não sabia como eu ia fazer para entrar na sala de aula, porque imagina, uma escola com 700 alunos, você ser chamada de criminosa, de um crime, de que você cometeu um crime, você ser perseguida por supervisão. Gente, eu fui perseguida por supervisão. Imagina o que essa menina passou sozinha nessa universidade, porque as amigas dela não podiam apoiar ela, porque senão seriam perseguidas também. Entende? E você ouvir o relato de uma mãe, é muito... Eu li a carta. Eu não publiquei porque não se faz isso, né? Mas eu li a carta e é muito terrível o relato dela, falando que estava feliz de ter chegado na universidade, que ia poder fazer uma vida nova, que estava encontrando motivação para viver e ser nesse ambiente. E Amanda, isso é algo que mexe com a vida inteira. Esse de uma ambiente pessoa. É algo que quase ela tira a vai, própria vida. Imagina que angústia, super gente. Então, nova, eu não sei, ela para sempre vai ter que lidar com isso, sinceramente. com essa tentativa de suicídio. Isso é algo que a gente sabe, a gente que trabalha com mulher há muito tempo, que estuda mulher há muito tempo, que acolhe mulher há muito tempo, a gente sabe que isso não se apaga da história. E a gente também, a gente não vai esquecer. A gente não vai esquecer, a gente vai ter que lembrar também. Porque esse lugar que a gente está a duras penas tentando conquistar ainda o nosso espaço, o nosso direito de pensar. Todo esse relato que você traz pra gente mostra por que essas mulheres, essas jovens, têm medo. Não é sem motivo. Não é sem motivo, né? São muitas ameaças. Ameaças reais, a integridade física, a vida, né? O que eu ia comentar antes, né, sobre a pergunta que a Bruna fez, é que a universidade é um espaço que é de disputa. Em tese, né? Em teoria, é um espaço de disputa. Dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, as pessoas devem poder discordar, né? Quando eu estou dando aula, eu quero que os meus alunos discordem um do outro. Eu quero que eles discordem, porque dali vai surgir algo grandioso, que é um pensamento crítico. Ninguém sai o mesmo de um debate. Ninguém sai a mesma de um debate. A gente vai voltar para casa, a não ser que você seja uma porta. A gente vai voltar para casa pensando no que o colega falou, no que a colega falou. Então, quando eu vejo aqueles meninos lá, de entre 22 e 25 anos, debatendo, discordando, eu fico feliz. Enquanto mediadora, eu encontro uma forma que essa discussão aconteça sem que ela ofenda nenhum dos lados. Sem que ninguém saia ofendido para casa. Antes de ir embora, eu falo, tá todo mundo bem para ir embora? Alguém se sentiu ofendido por alguma coisa que foi dita aqui? O papel do professor não é empurrar a teoria. O papel do professor é mediar os debates. O papel da universidade é ser uma mediadora de debates acadêmicos e intelectuais. Então, o que a gente está fazendo? Então, é isso. Assim, eu acho que o que a gente precisa cobrar é que os debates possam ser feitos. Que os debates tenham espaço para acontecer. E que as ideias brilhantes tenham espaço para ser formadas. Porque é dali que a gente passa para o resto da sociedade. As pessoas comuns não sabem hoje o que é, mas se isso está na universidade, isso vai chegar no banheiro público, sim.
isso vai chegar na rodoviária. É assim que acontece. Numa cidade como Niterói, por exemplo, que vive toda para a universidade, tudo que é canto aqui, você olha para o lado, tem uma UF. A cidade de Niterói é uma cidade universitária. Tudo que acontece na UF reverbera diretamente no resto da população. É rápido até, não demora. Então a gente precisa, urgente, que esse espaço seja um espaço propício para debate. E eu falo isso como uma autocrítica também, para a gente pensar o quanto a gente está formando, compondo esse espaço, uma perspectiva de ter a cabeça aberta para o debate. Eu não chego numa sala de aula impondo meu ponto de vista, nem como aluna, nem como professora. E se eu percebo que eu estou ficando um pouquinho autoritária, porque, né, nas minhas opiniões, eu boto a mão na cabeça e falo, gente, foi mal, vocês pensam diferente, a gente parte de perspectivas diferentes, que bom que foi esse debate, bola para frente. Então, eu acho que o papel do professor universitário, o papel da universidade, da instituição, é que os debates sejam feitos e que as ideias possam circular, assim. Né? Eu acho que a mediação que a universidade pode fazer, a mediação que um professor pode fazer, é que todas as pessoas possam falar. Inclusive, eu estava numa sala de aula outro dia como aluna, e um professor meu virou e falou assim, mas esse assunto eu não posso me meter, porque eu sou um homem branco. Eu sou um homem branco, sou um homem hétero. Aí eu falei assim, você é hétero? Meter, né? Eu falei, você é hétero, professor? Brinquei com ele assim, né? E todo mundo riu e tal. Mas o que eu falei depois foi, todo mundo aqui nessa sala precisa sujar a mão nesse debate. Você não vai lavar as mãos nesse debate. Esse é um debate que surgiu dentro da sua sala. O que você vai fazer aqui é mediar esse debate. Os alunos estão em polvorosa. Você não vai lavar suas mãos nesse debate. Isso é errado. É aqui que a gente precisa debater, pô. E aí é isso, assim. Eu acho, Bruna, tentando responder um pouco a sua pergunta, eu acho que o papel da universidade é servir como mediadora. Já foi o tempo que a universidade ia impor os pensamentos e a gente ia criticamente ia falar, beleza, vamos lá, vamos de Foucault. Não vou usar. Sabe? Não vou, não é mais isso, não preciso. Então, eu acho que a gente se juntando, né, tipo, intelectuais, né, debatendo e levando essa ideia de que, porra, se não for aqui, onde que vai ser? E fazendo pressão nesse sentido, porque não vai ser fácil, nunca foi. De vez em quando ainda mandam a gente voltar para casa para lavar uma louça. Nunca foi. Então, criar espaços de acolhimento, as pessoas estão criando uma versão à palavra acolhimento que eu não estou entendendo de onde é. O dia que tiver todo mundo acolhido, a gente pode encrencar com essa palavra. Até lá vai ter que ter acolhimento, pô. Se essa menina tivesse acionado uma rede antes, ela seria acolhida. Talvez a gente tivesse conseguido evitar. Se a menina da UNB tivesse pessoas do lado dela, ela não tem, mano. A menina tá até hoje se escondendo pra estudar, porra. É nosso papel. A gente não tá de bobeira na universidade, não dá pra passar ilesa, não vai dar pra ficar quieta, não vai dar. Porque tem meninas muito mais novas, em situações muito maior de vulnerabilidade, longe das suas famílias, tendo que frequentar os dormitórios que os próprios algozes estão dormindo. E é isso, não vai ter mais como a gente deixar de falar, não. E mediação. Antes de eu abrir aqui, eu queria só reforçar esse comentário. Queria só reforçar esse comentário que a Amanda fez de que, gente, a gente entrou na universidade ontem. Universidades existem já há pelo menos um milênio e as mulheres foram conseguir entrar nesses espaços aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui do Brasil, né? As primeiras universidades do Brasil datam aí da segunda década do século XIX e a gente foi conseguir entrar só muito depois.
Na verdade, a gente, enquanto os homens estavam entrando na universidade, a gente estava conquistando o direito de poder estudar. Ponto. Né? Porque antes disso, nem isso. E aí, as primeiras divulgadoras de feminismo no Brasil, inclusive, foram quem? Foram as professoras. Por que foram as professoras? Porque só mulheres podiam dar aula para outras mulheres. Então, precisou ter professoras. Então, assim que essas mulheres conseguiram ter um acesso a uma formação, a conhecimento, a material, a literatura de fora, elas começaram a defender o próprio direito de estudar. Não é à toa que o feminismo nasceu no Brasil pela defesa do direito de educação, gente. Pela defesa de poder pensar. Não é à toa que as primeiras grandes feministas são professoras. Uma vez a gente entrando na universidade, porque, claro, né, qual que era a justificativa para a gente ficar fora da universidade? Qual que era, gente? Era que a gente tinha que estar em casa parindo. Não é por gênero, não é por simbolismo, não é por nada. Era porque a gente pare, porque a gente tem útero, porque a gente amamenta. Era por isso que não queriam deixar a gente entrar. Isso é um ponto. A partir do momento que a gente entra, não queriam deixar a gente falar de mulher. A partir do momento que a gente começa a falar de mulher, não queriam deixar a gente falar numa perspectiva centrada da mulher, numa perspectiva feminista. Por quê? Porque feminismo é militância, feminismo não é científico, feminismo não é racional. Colocar mulheres no centro não é produção de conhecimento científico válido. Então essa é mais uma briga. Até hoje tem gente que pensa assim, né? Que fazer pesquisa, estar na universidade com a teoria feminista é fazer militância. Se você não estiver fazendo da perspectiva do homem branco, não é válido, não é racional, não é neutro. Porque tem que fazer pesquisa com afastamento. Como que eu vou fazer pesquisa com afastamento se eu estou falando de mim, da minha história? Eu pesquiso história do direito das mulheres. Como é que eu vou falar de história do direito das mulheres sem falar de mim, sem falar de como isso me afeta, me atravessa? E aí, quando a gente barra essas mulheres de falarem de si, de falarem de nós mesmas, de lerem outras mulheres, de reverberarem o pensamento de outras mulheres, é o mundo inteiro que perde, não é só a gente enquanto feminista. É o mundo que perde, é o conhecimento que fica pobre. É menos ideias circulando, é menos gente sendo ouvida. Já era para a gente ter ultrapassado essa ideia de que ficar repetindo 10 milhões de anos a mesma pessoa, a mesma teoria, o mesmo cara, os mesmos europeus, os mesmos brancos. Era para a gente ter superado essa ideia já, gente. Quanto mais gente pensando, quanto mais vozes ouvidas, mais rico é o conhecimento, mais a gente tem possibilidade de avançar, mais complexo é o nosso pensamento, mais complexa, mais capaz, mais eficiente é a nossa análise, a nossa percepção da realidade. E aí vem essas pessoas, vem a universidade, vem os orientadores, vem os grupos de pesquisa e falam, não, isso é burro, gente. Não tem outra palavra, isso é burro. É burro. Eu, enquanto acadêmica, tenho vergonha de alguém virar e falar assim pra mim, não usa essa feminista aí, não. Por que você vai usar essa mulher aí que ninguém cita? Usa esse cara aqui que tem 250 mil outros papéis falando exatamente a mesma coisa. Por quê? Isso é burro. Enfim, não quero me exaltar demais. Fala, Nath. E quando falam que a sua pesquisa é militante demais? Porque fala de mulheres. Pois é, né? Acho que... É o pensamento cerceado. Gente, eu vou abrir agora, então, porque tem duas... E eu que fui desconvidada para o mestrado porque fiz uma crítica a esse movimento. Eu queria saber, a Leta foi a primeira a pedir para conversar com a gente. Eu queria saber se a Leta tá aqui assistindo ainda. Se a Leta pudesse manifestar aí nos comentários. Outra que pediu aqui para falar é Raíssa Duarte. Queria saber se a Raíssa também está aí. Se eu posso acrescentar. Ok, vou colocar a letra, então. Só um minutinho, gente. Aí. Oi, gente. Oi, Aleta, bem-vinda. Obrigada por falar com a gente.
essa luz vindo de cima, assim. Mas tá tudo improvisado. Vou adiantar que eu tô com 3% de bateria aqui, com o celular preso na tomada e talvez caia. Mas falar de quão assustador, né? Hoje a Amanda que me deu a notícia da... Eu acho que a gente tem que transformar esse acontecimento num basta também, né? Chegou no limite da coisa já. Eu tenho minhas ameaças de morte, tem gente que conhece meu caso, tem gente que não, mas tem um trabalho de artes visuais, artes plásticas, né? E que os ataques, eles vêm pelo meu trabalho, né? Nunca foi nem porque chegou num momento que a gente entendeu mais que não podia falar, que isso seria alvo de perseguição, mas o simples fato do meu trabalho ser totalmente, né, focado na realidade material, que é maternidade, trabalho doméstico, menstruação, e ainda com muito humor, né? Mas só isso bastou para que identificassem em mim, porque de alguma forma eu trabalhei a antítese dessa teoria que é baseada em sentimento e abstração, né? Então, identificaram que era um problema, né? Então, foram várias tentativas de cancelamento até a última, que foi uma agressão, uma ameaça física dentro de um espaço real, físico, não era uma ameaça de internet simplesmente. E onde a pessoa em si, um homem transidentificado, foi ovacionado ainda com palmas. Então, depois disso também houveram outras, né, Twitter, né, aquela coisa, né? Até hoje chega no meu inbox aqui, dizendo que, quando eu comentei a Djamila, agradeci lá, veio um de São Paulo, bem novinho, cara de estudante de arte universitário, um menino negro, assim, parecia gay pelo perfil, e com muita liberdade de vir no meu perfil, dizendo que da próxima vez tinha que arrancar meus dentes, e mandando meme de Super Bond, dizendo que tinham que colar que é batom de Radifem. Enfim, ironicamente, né, a gente está falando sobre universidade, e eu larguei a universidade, eu fiquei 10 anos na universidade, eu entrei para a universidade, eu já era mãe, né, eu amamentava uma criança de meses, e eu perdi meu primeiro semestre assim, minha filha ficou internada, meu primeiro semestre ficou embolado, e eu fui sempre essa pessoa meio solitária, nunca tive turma, fazia matéria, estudava, trabalhava, um curso integral, né, morava num bairro muito distante do Fundão, da Ilha do Fundão, tive vários interditos ali, e demorei muito a largar a faculdade, porque eu acreditava que aquela era a minha única também salvação. Fui criada para estudar, né? Estudava para ser professora, estudei para ser educação artística, estudei para dar aula. Então, e aí abandono o curso. E agora na pandemia eu entrei com processo. Eu sabia que existia essa possibilidade, né? De processo. Eu entrei, aleguei o quê? Maternidade, né? Não tinha condições de manter estudando e trabalhando, cuidando de criança. E aí eu fui reaceita, reativaram minha matrícula. Então eu voltei a estudar na pandemia. E por conta desse último cancelamento, que foi o que deu mais... Porque antes eles tentavam, sabe? Mas não tinha... A ideologia não estava dominante assim, né? Não estava em todos os... Meu primeiro tentativa de cancelamento foi em 2016. Então, agora, né, nesse último, foi quando a coisa mesmo... E aí, professoras da universidade compartilhando, fizeram uma arte, né? Seu feminismo não é trans, inclusive, então você não é feminista, né? A galera me tirando a carteirinha. Então, pessoas da minha universidade, professoras, que na verdade são minhas contemporâneas hoje, as professoras da universidade, né? Então você vê também isso, né? Muitos dos ataques, não sei, para mim eles sempre têm um outro fundo também. É uma forma de tirar a mulher de self-made woman do caminho, sabe? É uma forma de destruir mulheres fortes mesmo, porque é o que é. O feminismo, né? Essa última onda incomodou muita gente e arranjaram rapidamente uma estratégia de tirar todo mundo de campo novamente. E a autenticação serve como uma luva, né? No momento que você tem a maior quantidade de mulher na academia, a academia produz uma teoria que persegue mulher, interdita o pensamento desse sujeito. Como assim? O que está acontecendo? O quão bizarro é isso? Por que ninguém se dá o direito de pensar? Porque dependendo do ciclo que você está, tem lugares que as pessoas acham, meio óbvio o que você fala, as pessoas até acham meio maluco o que está acontecendo, sem acreditar que está acontecendo de fato, mas a pessoa consegue somar A mais B. Agora, dependendo do ciclo que a pessoa está inserida, parece que ela tem uma espécie de véu cognitivo, que a pessoa não consegue pensar, não se dá direito de pensar, né?
Porque eu acho que tem duas coisas aí. Tem uma coisa que é essa síndrome do pensamento de manada. Eu acho que tem a questão de vigilância panóptica mesmo, né? Nesse modelo de panoptismo, vigilância ao máximo que a rede social proporciona, que os seus seguidores são seus futuros delatores, está todo mundo se observando. Então, o panóptico é esse modelo arquitetônico, né? No começo das instituições, dos hospitais, o Foucault vai falar disso, ironicamente, né? Você instala uma torre no meio e tem um soldadinho lá. E vai ter uma hora que as pessoas vão incutir a ideia de que estão sendo observadas, logo vão começar a usar de autocensura, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Com essa coisa do recorte e cola, né? Não tem mais nuance. Se você acrescentar uma vírgula na coisa, você já é a maldita bruxa, tem que ser caçada. Então, hoje, um dos atuais curadores da Bienal de São Paulo, que é um cara negro, desconstruído, gay, de Salvador, me acusa de transfobia, não publicamente, mas eu sei que na boca pequena fala. Entendeu? Teve curador da cidade do Rio de Janeiro gay caçando artista que ainda me seguia por inbox. Sabe? Teve filha de socialite paulistana me caçando. Teve mina na Califórnia mesmo, assim, me caçando da Califórnia. Então, assim, foi uma coisa de quem estava perto, de quem estava distante. Isso, se juntaram na minha galeria, criaram um grupo de WhatsApp, juntaram 22 denúncias contra mim, para pressionar minha galeria a parar de representar meu trabalho. Todo mundo sabe, é a mesma história da Amanda, todo mundo sabe que eu, me criei no sofá dos outros, no centro, saindo de Bangu, trabalhando na Zona Sul, trabalhando em bar, voltando para a cidade, voltando para a casa de madrugada, central do Brasil, ônibus na madrugada. A classe artística não faz esse percurso. Basicamente não faz. E, de repente, hoje eu pago o IPTU do centro, moro no centro e perdi a liberdade, não tenho liberdade de trânsito dentro da cidade? Que absurdo é esse? E a pessoa da arte batendo palma, minha galeria fez uma meia-culpa. Minha galeria pediu desculpa às pessoas que estavam me ameaçando quando eu estava saindo da cidade, que eu não conseguia andar na rua. Porque é isso, tanto hate. O que o hate faz também? Né? Ele vai te desumanizando, vai tirando tua humanidade. Então, assim, é o que vai viabilizar uma agressão física. Cara, eu ando no Rio de Janeiro, eu moro na Lapa. Que isso? Qual a probabilidade de ver um doidão qualquer que teve um dia ruim e querer me dar uma madeirada, uma garrafada? Não sei, entendeu? Todas essas pessoas têm culpa. As pessoas... Eu cheguei no limite que acho que, assim... Porque, assim, tem muito apoio no inbox, tem muita mulher foda, que eu admiro pra caramba, mas que no inbox chega, irmã, sinto muito. Eu entendo, gente, que, assim, é o teu trabalho, é o teu sustento, é o sustento do teu filho. Mas e aí? E o meu sustento da minha filha? Entendeu? Se fosse no medieval, se fosse numa medieval, eu estaria na fogueira e a minha amiga estaria assim, sinto muito, amiga. Penso que nem você, mas, enfim... Entendeu? Se todo mundo soubesse quantas mulheres estão putas com essa situação e que estão com medo, se saísse todo mundo do armário de uma vez, mais gente para se defender. Entendeu? A gente foi socializado pro medo. Isso que eles contam com isso também. Com a nossa socialização pro medo, né? Que a gente fique calada, que a gente se esconda, que a gente saia do rolê. Eu larguei a faculdade. Eu não tive mais cara de ir para a aula da professora que endossou meu lixamento. Porque mexe com isso, mexe com vergonha também. É muito doido, porque eu passei a vida inteira tendo vergonha. Tinha vergonha de onde eu morava, tinha vergonha da minha mãe que era maluca, tinha vergonha de ter engravidado cedo, vergonha de não ter acabado faculdade, vergonha de ter 30 anos desempregada, vivendo às custas de uma tia, vergonha de não ter dinheiro para pagar a passagem da minha filha, ficar pedindo motorista para passar por trás, com a garota já com 10 anos de idade. E aí, quando eu me estabilizo, quando eu consigo, através do meu trabalho, do estudo, alcançar um lugar que é pagar um aluguel, é só isso que eu estava fazendo. Para mim era o auge já. Poder criar minha filha, a primeira vez que eu tenho um quarto, que eu fecho a porta aos 33 anos de idade, a primeira vez que eu tive privacidade na minha vida, quando eu chego nesse momento da minha vida, consegue me transformar numa bruxa burguesa, safada, transfóbica. Porque transfóbica também, o que tem nesse bojo? O que vem carregado isso? Estou te chamando de preconceituosa, ou seja, de ignorante. Estou te chamando de
ignorante. Então é tirar todo o meu feito, tirar tudo que eu conquistei, né? O meu lugar de intelectual nessa merda toda também. Por mais que eu escolhi o humor para me comunicar, é porque eu só não quero cifrar o conhecimento como a maioria dos acadêmicos fazem, né? Que turva a água para parecer mais profunda. Eu não preciso disso, entendeu? E eu gosto de comunicar, eu me comunico bem pra caramba. Entendeu? Então, assim, a cidade pega, chupa tuas refs, pega, todo mundo mama tuas tetas, depois a gente vai te cuspir que nem um chiclete, velho. Né? Então tem misoginia, classe nesse bololô, entendeu? É uma forma de perseguir mulheres. Né? Saiu de modas, a galera criou uma nova forma. Agora, não pode mais acontecer a questão do que aconteceu no ANB. Essa mina agora, para quem não sabe, quem chegou agora na live, está... hoje essa pauta foi trazida porque uma estudante da USP, não é isso, gente? Teve uma tentativa de suicídio por essa perseguição desenfreada que está acontecendo e que a esquerda está aplaudindo e está endossando. E que a mídia faz parte disso também. Toda a mídia está fazendo parte disso. Quando a gente abre o BuzzFeed e tá lá J.K. Rowling transfóbica, a mídia tá fazendo isso. Tá adoecendo as meninas, as jovens. Podia ser minha filha. Minha filha não passou para a UERJ. Eu dei graças a Deus. Eu falei, minha filha vai ser perseguida dentro da universidade por ser minha filha. Ou porque ela não abaixa a cabeça também. E que ela já tem a visão construída dela. Quando eu fui perseguida, eu estava escrevendo meu statement, a minha filha chegou por trás de mim e falou, mãe, isso não é um pedido de desculpa não, né? Entendeu? Ela sabe em que pé a coisa tá. E ela foi atingida pra caramba por isso tudo. Os amigos dela me seguiam, viram aquele espetáculo todo. Eu encontrei mãe de amigo que dormia na minha casa. Amigo dela que me tratou de forma fria depois disso. Né? Justifica todo tipo de tratamento. A quantidade de trabalho que eu não pego mais, né? A festa que eu sou desconvidada. Tem de tudo, gente. Eu digo que eu vou viver mais uns anos, né? Porque, assim, não saio mais à noite também, bebo menos, enfim. Mas, assim, veio de tudo. Minha prima mais nova me atacou, inventando que na internet ela tem uma identidade, né? Mas acabou de ser madrinha da minha prima na igreja, entrou, foi com o namorado, foi madrinha do bebê, mas na internet é trans, não binário, whatever, entendeu? Também tem isso, né? A gente está subestimando o que são esses usos oportunistas dessas identidades, né? Tem muita coisa a ser falada, mas assim, eu não sei se tem uma outra pessoa para entrar, deixa aqui minha revolta e um chamado para a gente se rebelar mesmo e sem medo, gente, porque somos muitas. O que tem de mulher no meu inbox... E é isso, é esse padrão, mulheres mães sendo acuadas, sabe? Porque dependem disso, né? É isso, é o que a gente viveu a vida inteira, de se manter na situação de violência, porque está vivendo em cárcere, né? Porque depende de alguém porque não tem o próprio teto, né? Então, mas é que somos muitas, assim. Eu acho que a gente tem que criar, nos Estados Unidos tem um fundo que criaram, não sei se foram as meninas do Redux ou do 4W, mas criaram um fundo que é o auxílio financeiro para mulheres que estão passando por situações, né? Que é isso, esse bullying, mais que bullying, essa merda toda, essa excomunga, te excomunga, né? Te excomunica, te tira disso tudo, ele afeta você psicologicamente. Eu pensei em suicídio várias vezes, eu não me matei porque eu tenho uma filha, né? Não sei como a gente fala sobre isso, assim, mas eu fiquei com pensamento obsessivo, tive que tomar remédio e para voltar da rua, andar na rua, inclusive. A Amanda Chon relata isso também, que ela fala, só não me matei porque eu tenho 2 filhos. Então, é muito humilhante o processo todo. É humilhante até hoje pra mim, entendeu? Encontrar a pessoa, eu não consigo fazer contato visual com as pessoas. Eu não sei quem me apedrejou, quem não me apedrejou. Eu não consigo sorrir para as pessoas que eu conhecia. Eu encontro alguém num lugar público. Eu não vou na direção da pessoa falar com a pessoa, que eu não sei mais o que essa pessoa pensa sobre mim, se essa pessoa endossou o meu lixamento ou não, se eu está sendo uma otária de sorrir e abraçar essa pessoa. Então é uma coisa que te leva ao ponto da loucura. As pessoas que estão próximas de você ainda vêm com aquela coisa assim, não, acho que você errou no que você falou, mas você não merece isso. Ou seja, porra nenhuma. Não errei merda nenhuma. Entendeu? Não errei em nada. Eu denunciei uma violência de uma pessoa do sexo masculino. Me importa como essa pessoa se identifica. Se eu não puder dizer que é um homem essa pessoa, eu perco a capacidade de nomear violência masculina. Que é toda forma de
estratégia de controle há 5.000 anos de violência masculina. E agora não posso nomear. Para onde que isso vai? Então, eu fico aqui, minha revolta mesmo, e que não... Que seja a última, né? Que seja o último caso, pelo amor de Deus. Podia ser minha filha. Podia ser minha filha. Podia ser minha filha, realmente. Então, assim, eu peço coragem, mulheres, coragem. Porque somos muitas mesmo. Se sair todo mundo do armário... Ah, é. Foi aí. Se eu tivesse sozinha lá, talvez eu tivesse sido entubada. Mas igual eu, Mas, né, enfim, Ale? Pega o gente, trem é e isso. vai, né? Eu falei, É, a Alessa obrigada, veio pra São cara. Paulo, eu falei, Obrigada. você não vai ficar sozinha lá. Um beijo, Tem que gente. A Obrigada, gente Léo. agradece muito. Te agradece muito sua coragem. Gente, nem é questão de coragem, questão de que eu me vi nesse bololô assim, não tive opção de muito também de escolher estar dentro ou estar fora, não. Uhum. Mas eu sinto que é importante sim, que quantidade de mulheres também que acham que tá ficando maluca, porque tá tendo esses pensamentos e não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? É isso. Fora as crianças, né, gente, que estão nessa confusão toda aí, né? Que nos Estados Unidos a transição de criança nasce no setor privado, que está vindo pelo SUS, como algo progressista. Está castrando quimicamente criança, né? Então tem muito assunto nisso aí. Mas fica aqui, a gente acha que tem que organizar mesmo, a gente tem que criar um dossiê, mandar para a mídia, senão mídia nacional, mídia internacional. A gente tem que fazer muito barulho com esse caso, muito barulho. Não vai ficar barato isso. Não pode ficar barato. As instituições nunca conseguem mediar. Meu linchamento, minha primeira fogueira foi dentro da PUC de São Paulo. Num quórum 98% branco, eu saí de lá como racista, transfóbica e tarararará. Entendeu? Foi assim, quando eu disse que fui silenciada nesse fórum, aí começou, todo mundo que queria fazer lobby com o rolê começou a me atacar também para fazer lobby, né? Então, é um padrão de homens gays, no meu caso, da arte, que hoje se autoidentificam como mulheres ou não binários. E aí você perde a ferramenta de nomear a violência masculina, porque agora essa pessoa não se sente assim, né? Mas um bando de misógino. Então, vamos falar, bando de odiadores de mulher, porque misógino que parece que não tem peso essa palavra, né? A gente fala, misógino. Transfobia é crime, misoginia, só mais do mesmo. Então eu falo odiadores de mulheres, caçadores de mulheres, pessoas que caçaram meu trabalho, caçaram meu sustento, que endossaram violência física, né? Tem um travesti de São Paulo, uma pessoa se identifica professor universitário, que disse que eu tinha que ser degolada no Stories, publicamente vai responder esse processo, porque agora que eu estou movendo as coisas, porque me tiraram saúde, me tiraram dinheiro, me tiraram tudo, e agora essa pessoa vai responder. Mas foi bolsista do mesmo bolsa que eu recebi lá do Instituto Moreira Salles. Ninguém se posicionou no Instituto em relação a isso. E agora, na última exposição que eu participei, me mandaram um termo de convivência para respeitar tudo com pronome neutro. Quer dizer, eu tenho que assinar um termo de compromisso, essa pessoa que disse que eu tinha que ser degolada publicamente. Eu nunca tentei contra a vida de ninguém. Nunca fiz campanha para tentar contra a vida de ninguém. Eu estou falando da minha realidade, minha opressão é o meu sexo, e eu não acredito que sexo possa ser uma identidade, uma coisa que você escolhe, porque minha opressão, como é que eu vou escolher opressão? Então agora minha identidade é... Eu escolhi ser mulher, escolhi essa merda então. Escolhi essa vida de merda. Ser alvo de violência estatal e de violência dentro de casa, a porra toda, eu escolhi isso. Então, acho que a gente tem que bater nisso, que é uma teoria sexista, machista, conservadora, né? Porque essa galera também não estuda e tá tantã, replicando informação de forma crítica. Então, é vergonha. E querem tirar a gente de ignorante, né? Isso que é o pior. Mas é isso, eu tô aqui, já tô pau da vida, tô me segurando pra não falar palavrão, mas acho que não pode passar em branco e é isso, gente. Vamos lá botar a próxima. Eu tô aqui acompanhando tudo, gente. Tá? Hoje que dia, hein? Um beijo, amores. Até. Não sei como sai, hein? Alguém me tira daqui, eu não sei. Você consegue tirar, Bruna? Eu acho que eu não consigo. Aí, saiu. Foi. Eu queria Tá. fazer um comentário
Pode fazer, Nath. Mulheres, a gente está recebendo as mensagens de vocês falando que os áudios se sobrepõem, que o áudio de Amanda tá atrasado. A gente sabe disso, mas isso é um bug do Instagram. Não tem muito o que a gente fazer. Tem um pouquinho de paciência, que vai ouvir um pouquinho atrasado, eventualmente vai ter uma sobreposição de voz, mas a gente está se repetindo, está falando sobre a nossa experiência, vocês não vão perder nada grandioso, assim, né? Então, pedir um pouquinho de paciência para vocês, a gente sabe que é incômodo, mas não tem muito o que a gente fazer aqui, tá bom? Antes de eu chamar a próxima, eu queria reiterar aqui, para quem não pegou eu falando isso, para quem entrou depois, que a gente está com um formulário, que a gente está recolhendo relatos dessas violências todas. O nosso foco é as violências nas universidades, só que quem tiver sofrido essa violência no ambiente de trabalho, em sindicato, em partido, enfim, mandem para a gente. O formulário está no link da bio da QG Feminista, tem também um link nos nossos stories. Compartilhem entre as amigas de vocês, disparem no WhatsApp, a gente precisa coletar isso. A Aleta deu a ideia da gente fazer um dossiê, jogar isso na mídia, então é uma puta ideia, acho que a gente tem potencial para fazer isso. Nessas 3 horas que esse formulário está no ar, já tem 16 respostas gigantes, horríveis, né? Então, só reforçando isso daí. A próxima que gostaria aqui de compartilhar o relato é a Raíza. Raíza Duarte. Raíza, está aqui? Se a Raíza Duarte estiver aqui, dá um alô aí no chat, falar: oi, estou aqui, para a gente poder chamar. Raíza Bruna, Duarte. ela apareceu ou não? Eu estou esperando comentar alguma coisa aqui, porque a solicitação para entrada na live está aqui ainda. Mas tem Você uma consegue outra aceitar? também. Consigo aceitar. Aceita e vamos ver. Tá, já aceitei. Vamos esperar aqui um pouquinho. A gente tem visto muitos relatos, mulheres, muitos relatos mesmo. Como a Aleta falou, ela tem recebido também inbox, a Amanda tem recebido inbox, a gente também. Então, vamos tentar reunir esses relatos, né? Às vezes, vocês não receberam nenhuma ameaça diretamente, mas foram constrangidas por pensar diferente. Esse tipo de coisa vale também, né? Foram colocadas contra a parede, foram questionadas, porque isso vai moldando, isso vai afetando a nossa saúde mental, vai confinando a gente a espaços cada vez mais, né, segregados mesmo do pensar. Então, mandem seus relatos. Pronto. Oi, pessoal, boa noite. Temos uma outra companheira aqui para falar com a gente. A Raíza não aceitou, então eu fui para a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço. Eu não podia começar de outra forma que não fosse agradecendo a Amanda por ter compartilhado esse relato. Há 5 meses atrás, a pessoa que podia estar escrevendo essa carta e a mãe que podia estar falando com você, poderia ser a minha, sabe? E toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu penso na minha história, eu penso em alguns dos privilégios que eu tive e penso aí na dor de tudo que eu passei. E eu penso, tá, se eu passei isso com esses poucos privilégios que eu tenho, como é que fica a mulher preta, caminhoneira, que acabou de acessar a universidade com só Deus sabe qual foi o sacrifício? Eu sou cientista política, eu faço doutorado na Universidade de Brasília, e o mais curioso de tudo que aconteceu comigo nos últimos meses, o que mais me chamou a atenção, é que eu nunca fui, não sou feminista radical. Só que aí as pessoas começam a olhar para você e elas começam a achar que você parece. Ah, eu acho que ela é. Não, mas você já viu as coisas que ela fala? Eu acho que ela é. E isso vira um rumor, isso vira um boato que destrói a nossa vida, que a gente não pode mais ter vida social, como a Aleta comentou aqui, a dureza disso. O que é para uma mulher mãe que vive lá em Bangu não poder ter vida social, não poder sair para tomar uma cerveja em paz?
E tudo isso me chamou muita atenção, isso que aconteceu comigo, porque tem aquele ditado, né, que elas usam muito para falar do que aconteceu no nazismo, né? Primeiro vieram chamar os judeus, mas eu não era judeu, então eu não me importei. Aí depois vieram chamar os negros, mas eu não era negro e eu não me importei. E eu senti isso quando aconteceu comigo, porque eu não era feminista radical. Só que quantas vezes aconteceu com amigas minhas feministas radicais e eu não falei nada? Porque eu sou despreocupada? Porque eu não me importo? Não, porque qual é o custo de falar alguma coisa, sabe? E acho que isso toca no ponto, que é muito importante a gente falar, e acho que essa live pode ser talvez um pontapé disso de um jeito que a gente nunca viu antes, que a gente está desmobilizada. As mulheres estão sofrendo sozinhas, perdendo suas fontes de renda, pensando em ideação suicida. Quando vai procurar uma advogada, tem que pagar 3 mil reais para resolver um problema que nem ela criou na própria vida dela. Quando ela vê, ela não consegue ir para a faculdade. E como que a gente está resolvendo esse problema? Como que a gente está criando esses mecanismos para que as mulheres se fortaleçam? A gente não está. Porque a gente também não está interessada? Não, porque o backlash é forte. A gente não tem como se organizar e se mobilizar. Acho que eu vou terminar essa live aqui e vou ter perdido um monte de seguidor no Instagram. Mesmo não sendo figura pública, mesmo não sendo ninguém relevante. E poderia ser. Não me coloco como figura pública porque tenho medo de ser figura pública. E eu acho que eu queria trazer um último ponto sobre isso tudo, que essas mulheres, elas têm tido uma sexualidade específica, elas são lésbicas. As mulheres perseguidas são lésbicas. Mulheres héteros são perseguidas sim também. Mas se você é lésbica, você tem ainda mais cara de transfóbica. Você tem ainda mais cara de feminista radical. Não importa em quantos espaços da sua vida você garanta que pessoas trans sejam tratadas pelo pronome correto, que elas se sentem, que elas estejam confortáveis, o quanto você se esforce para acolhê-las. Se você tem cara de muito lésbica, de quem defende muito o direito das mulheres, já era, esquece, acabou a sua vida. Em algum momento vai aparecer alguém que vai se levantar contra você e você não vai ter o que fazer, sabe? Eu fiquei muito sensibilizada com o que aconteceu, com o que a Amanda compartilhou. Não vou me alongar, porque acho que tem muitas companheiras que querem compartilhar as falas, mas eu acho que aquelas que não se identificam como feministas radicais como eu acho que elas têm que começar a se posicionar também. E a gente tem que começar a entender que as instituições não vão fazer nada por nós. Tem que fazer como a Leita falou, tem que fazer movimento, sim, o movimento é grande, tem que ir para a rua, tem que fazer exposed na mídia. E advogadas, pelo amor de Deus, pro bono, a gente não tem dinheiro. Só se você junta o gasto com remédio, psicólogo e advogado, dá mais de 10 mil reais. Se a gente for pensar isso, quem é que vai ter o direito de lutar contra essas falsas acusações e essas calúnias? A gente tem que ser estratégica e eu percebi que eu fui muito inocente, porque são mais de 10 anos de militância, são mais de 10 anos estudando ciências políticas, com publicações em eventos científicos, com contribuições notáveis para o movimento da democracia no Brasil, e eu não sabia como me defender juridicamente. Eu fui aprender agora, quando a corda chegou no pescoço, sabe? E a gente precisa estar se organizando, a gente precisa estar olhando para a atenção dessas mulheres, porque senão a gente até vai conseguir se defender, mas vai ser, de novo, um monte de branca, rica ou com acesso à universidade a nível de pós-graduação que consegue se defender, porque a sapatona caminhoneira que nem sabe o que é teoria queer, só ficou incomodada por ver um pinto no banheiro, ela não vai conseguir lutar pelos direitos dela e só vai ser, de novo, expulsa das universidades, expulsa do convívio social e vai ceifar mesmo a própria vida. Porque como é que fica para uma pessoa numa situação dessa? É só isso que eu queria falar. Agradeço muito mesmo o trabalho de vocês, a coragem, é isso. Obrigada, muito obrigada. Tá, agora eu tenho que esperar sair para colocar mais alguém, gente. Aí, pronto. Tava pensando aqui, né, que eu tava, na hora que ela falou que ela ia perder seguidoras, eu pensei, mas vai ganhar, né? Vai ganhar também. Aí vi que as mulheres escreveram isso aqui nos comentários. Deverzinho de casa, seguir Laira aí, galera.
Isso aconteceu Gente, comigo, agora viu? eu Isso vou passar aconteceu comigo. a Eu palavra para a tive Gisela 2.000 falar um pouco mulheres para a gente de também da setembro para experiência cá dela, começaram a que me já vem seguir de um porque pouco elas mais de tempo, né, se Gisela? sentiam Não é de hoje, não representadas é de pelo que eu falava e ontem. sentia O que medo de aconteceu com falar, né? você já tem muitos anos e que mostra pra gente que essa perseguição está aí acontecendo já há algum tempo e o que está acontecendo é que está piorando e os casos estão se acumulando, né? Pode falar, Gisela. Obrigada pela sua participação. Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Boa noite. Obrigada aí pela possibilidade de falar um pouquinho aqui para vocês. Meu nome é Gisela, eu sou idealizadora do Resiliência Espaço Cultural e Ateliê, que foi um bar e centro cultural que eu criei aqui na garagem da minha casa, depois que eu fui demitida, né? Assediada por uma mulher, uma enfermeira no lugar que eu trabalhava. Eu sou terapeuta ocupacional e eu fui perseguida no local de trabalho, perdi meu emprego, fiquei muito ruim, deprimida, fiquei muito ruim, muito ruim, no ano que eu ia fazer 50 anos e achei que eu ia conseguir não mais sair de casa, né? Ia conseguir me sustentar e criei um espaço que eu pensei que pudesse receber lésbicas e outras mulheres, né? Um espaço seguro aqui na garagem da minha casa. E aí eu descobri essa história toda, né? Porque eu não sabia, né? Não sabia que agora a lésbica precisa, com muitas aspas, namorar mulheres que têm pênis, né? Então eu não sabia dessa história. E aí, por conta disso, eu virei transfóbica. Foi o que a moça falou antes de mim, que as lésbicas, realmente, elas são as mais perseguidas, né? São talvez as que ameacem, né? Essa história toda, né? Porque, historicamente, a gente não se relaciona com pênis, né? Qualquer lésbica que lê um pouquinho a mais sabe disso. E isso é um problema para essa ideologia. Isso é um grande problema. Nós somos a pedra no sapato dessas pessoas. E o que está acontecendo atualmente é que as meninas elas estão saindo do armário cada vez mais cedo, né? E cada vez mais cedo é um problema também, né? Porque cada vez mais cedo a gente nem sabe direito o que a gente quer da vida, né? Aí chega alguém e diz que você é uma outra coisa que você não é, entendeu? Que você aí, né? Você acredita que você é aquilo ali, porque você tem 12 anos de idade, você tem 13 anos, né? Então, é toda uma geração que cresceu, né, que hoje está aí com 20 e poucos anos, acreditando que era uma outra coisa também. Também tem muito isso. Essa história começou, já tem mais de 15 anos, pelo menos, né? Porque quando eu me formei, nos ambientes de trabalho que eu passei, eu não me deparava com essa história, né? Com essas narrativas, né? Os problemas que eu encarei foram problemas de racismo e de lesbofobia, né? Então, teve resiliência, e o último agora foi ano passado, eu fui convidada e desconvidada pelo Centro Socialista da Penha, circular, né? Era um filme-debate, era um cine-debate, esqueci o nome do filme, mas aí era um cine-debate de um filme sobre lésbicas, né? E eu fui convidada e stalkearam o meu perfil, o perfil ainda era aberto, aí viram uma publicação, aí me elegeram a transfóbica, destruidora, monstro, demônio, e me desconvidaram, né? Porque eu ia deixar a Indianara Siqueira constrangida, né? Eu ia dividir a mesa com Indianara Siqueira e eu não podia constranger essa pessoa que todo mundo conhece, né? Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe quem é, né? E fui linchada lá na página do Centro Socialista, várias mulheres, várias feministas radicais foram lá, me apoiaram, foi bacana nesse sentido. E eu tive um retorno, acho que um mês e pouco atrás, 2 meses, de 2 mulheres que são lideranças do Centro Socialista, porque
A gente foi lá no dia, um grupo de mulheres foi comigo lá no Centro Socialista. Então, quando a Leta fala que já deu, essa outra moça que falou antes de mim falou, já deu, gente. A gente precisa sair realmente daqui. A gente precisa sair daqui. A gente está aqui, essa live maravilhosa, mas a gente precisa sair daqui. A gente precisa invadir as universidades, fazer uma roda de conversa à força lá, sabe? À força. Fazer uma roda de conversa ali e apanhar coletivamente, se tiver que apanhar. Alguma coisa a gente precisa fazer. Porque uma coisa que eu já observei, na nossa casa, pessoas. Né? São outras pessoas. Então, quando a gente chegou lá naquele dia, eu tenho um vídeo de um embate, eu tenho um vídeo de um cara gay, que quis agredir uma de nós, mas rolou uma discussão, coisa e tal. Mas não foi, a discussão não foi, em nenhum momento tiveram coragem de dizer que a gente era transfóbico, né? Aí a coisa foi subindo, né? As emoções foram aumentando e rolou essa situação. Mas quando a gente chegou lá, a equipe inteira do Centro Socialista ficou no mal-estar, ficou numa saia justa, não sabia onde olhar, não conseguia olhar pra gente, né? Eles não conseguiam olhar pra gente, entendeu? É por isso que eu digo o tempo inteiro, a gente precisa sair daqui, entendeu? Atualmente eu estou fazendo parte do Organiza Mulher Rio, aqui no Rio de Janeiro, que a gente está saindo. A gente está organizando ações fora daqui das redes sociais, da rede social, sabe? A gente está saindo daqui. Teve o 8M, que a gente estava lá na Candelária, participamos lá, ninguém apanhou, chegamos em casa vivas, entendeu? A gente vai fazer outras ações aqui, sigam a página lá do Organiza Mulher Rio, para vocês saberem que a gente pretende fazer ações nas universidades, isso está previsto para fazer, né? Se preparem que a gente vai aparecer em algumas universidades aqui do Rio de Janeiro, né? E eu acho que é isso que está faltando. Essas pessoas estão muito confortáveis. Estão muito confortáveis, sabe? Tá muito fácil, sabe? Eu me lembro que logo depois do 8M, teve um rapaz, estudante da UERJ de psicologia, que ficou falando cobras e lagartos lá no Twitter, né? Aí a gente foi lá e marcamos e atacamos ele também, entendeu? A gente revidou as bobagens que ele estava falando, entendeu? Então, eu não sei, é porque eu realmente, assim, eu não entendo muito de Twitter, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa fazer, sabe, marcar essas pessoas, tirar print dessas pessoas, fazer esposas, entendeu? A gente precisa colocar nos nossos stories essas publicações de ódio, entendeu? Eu acho que isso atrapalha um pouco a vida dessas pessoas e talvez seja uma forma de um acolhimento também, não deixa de ser um acolhimento para essas meninas, as meninas muito jovens que estão em sofrimento, né? Porque eu sou muito velha, entendeu? Então eu vou mandar todo mundo para todos os lugares, entendeu? Não vai tirar onda com a minha cara, não adianta, entendeu? Porque não vai. Entendeu? Não vai, porque eu não estou preocupada em sabe aquela coisa? Tinder. Na minha época não era mais, há um tempo atrás não era Tinder, era outro, né? Estou aqui para fazer amizade? Eu não estou aqui para fazer amizade. Entendeu? Eu não estou aqui para fazer amizades. Entendeu? Porque a gente tem que sair desse lugar, né? Sair desse lugar de, sabe, como a Amanda falou há pouco também. Eu sou uma pessoa legal aqui na minha cidade, né? Ajuda os bichinhos, ajuda. Eu também sou uma pessoa legal. Eu sempre fui uma pessoa legal o tempo todo. Hoje no café da manhã, Mozão estava me lembrando uma vaquinha que eu fiz aqui em casa, que eu nem lembro, porque é ela que me lembra. Ela que fica me lembrando as minhas atitudes fofas, as atitudes fofas que eu tive com as pessoas que passaram por aqui, eu nem lembro mais, né? E essas mesmas pessoas me sacanearam depois, entendeu? Aí ela me lembrou uma vaquinha que eu fiz para uma mina que chegou aqui com a namorada
que estava com problema de coluna terrível. A coluna dela travou aqui, ela não conseguiu sair daqui, ela dormiu no bar. Ela não conseguiu andar, foi uma coisa louca. A coluna dela travou, né? Aí eu fiz uma vaquinha para pagar fisioterapeuta para essa moça. Eu consegui sabe, eu acho que tinha uma seguidora que era fisioterapeuta. Ela se ofereceu, ela fez 2 sessões de graça. Aí, mozão, estava me lembrando isso hoje de manhã no café da manhã. Aí uma delas virou homem trans, transicionou. E estava xingando a mãe da gente outro dia. Sacou? Essa galera não merece a gente, gente. A gente tá muito boazinha. Você tá entendendo? A gente está muito boazinha, a gente tem que sair desse lugar de fofa, de ética, de equilibrada. A gente precisa expor essas pessoas. A gente precisa expor, marcar, expor essas pessoas. Tem é que eu não me lembro o nome dela, mas tem uma queridinha aí, uma sapatão queridinha aí do feminismo liberal, que faz parte do Ocupa Sapatão, que ficou me xingando, junto com o pessoal do Centro Socialista. Entendeu? Ela é cineasta, esqueci o nome dela, infelizmente. Eu sei que ela é do Morro da Providência, né? Talvez a Natália, que conhece mais gente aí, talvez conheça de nome, eu esqueci o nome dessa moça. Ela é lá do Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro, e ela é do Ocupa Sapatão. Aí ela digitou lá, transfóbicos não passarão. Ela é sapatão como eu, cara. Daqui a pouco a água vai bater no pescoço dela também. Ou já bateu, e ela tem que ficar quieta porque é aquele papo de, né, sou pobre de marredecia, né, me ajudem, vem com essa narrativa o tempo inteiro. Então ela, de repente, já bateu, mas ela tá calada. Porque tudo quanto é lésbica nesse rolê tá se lascando. A gente se lasca primeiro. Né? Quem se lasca primeiro somos nós. Né? E foi, infelizmente, o que aconteceu com essa moça. Né? A moça da UNB, a mesma coisa, sabe? Mas ela foi mais dura, ela teve mais recursos, né? Para segurar a onda dela, e a gente também deu uma abraçada. Essa menina a gente não teve tempo, a gente não soube de nada. Né? Já deu, gente. Já deu, sabe? Essa história que a Natália falou aí, que teve um evento com a galera com pau na mão, cara, isso não existe lá na UF. Isso não existe. Não existe isso. Isso aí é para ser filmado, fazer uma live na mesma hora, mostrar para todo mundo que tem gente circulando aqui com pau na mão e a gente arrumar um jeito de sair de casa, cara. Já se viu isso, gente? Ambiente acadêmico, cara, isso nem academia de luta tem isso. Sabe? Cadê? Ambiente acadêmico, né? Ambiente acadêmico é ambiente de pensamento, ambiente de pessoas evoluídas. O que está acontecendo? Alguém me explica o que está acontecendo? Sabe? Aí eu vou respeitar? Eu não vou respeitar uma pessoa dessa, cara. Eu não vou respeitar uma pessoa dessa, sabe? A gente precisa tomar uma atitude. Então sigam lá o Organiza Mulher Rio, vambora QG, vambora Natália e vamos fazer alguma coisa, vamos sair daqui. Tá? Obrigada, Gia. Tchau. Obrigada demais. Me tirem daqui. Eu queria comentar, né, uma coisa que Gisela falou, que é que já surgiu, né, essa fala também antes aqui, falando sobre a perseguição de mulheres lésbicas, né? Então é muito curioso, né? Porque existe um motivo para que mulheres lésbicas sejam perseguidas, né? A lesbofobia, né? São mulheres que escolheram se relacionar exclusivamente com mulheres, né? Que se relacionam exclusivamente com mulheres. Essas pessoas são odiadas, né? Essas pessoas
são um absurdo, né? A gente é o erro do patriarcado, né? A gente é o erro do patriarcado. Imagina, que ousadia, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa perseguição, tem também esse silenciamento absurdo. Porque a solidão, né? O esquecimento, o afastamento, né? Que é algo que Gisela já fala há um tempão, a gente já troca essa ideia há muito tempo, muitos anos. É tão difícil para uma mulher se assumir lésbica na sociedade que a gente vive, né? E aí, enfim, depois que se assume, ainda é perseguida porque parece feminista radical, né? Porque parece, né? Porque, enfim. Obrigada, Gisela. Qual é o problema, né, de ser feminista radical? Qual é o problema, né? Não tem problema ser feminista radical. A gente pode ser feminista radical porque a gente é mulher. E a gente pode escolher, né? Um movimento Bruna, que seja tenta só te nosso agir e que represente a nossa e aí classe eu queria, sexual. Amanda, Então, se eu você acho que também pudesse não tem só problema situar as nenhum ser mulheres feminista radical. que estão aí sobre o motivo dessa live de hoje. Tem algumas mulheres que não sabem, só lembrar o que aconteceu hoje pra gente estar fazendo essa live. E nisso eu acho, gente, que no máximo mais uma pessoa para falar, porque a gente já está há bastante tempo aqui. Não faz sentido que essa live fique muito extensa, senão também ninguém vai conseguir assistir depois, né? Então, se você puder situar, e aí nesse tempo a próxima pessoa já se prepara para falar, porque eu acho que as intervenções também já vão ter que acabar. Tá bom, é isso, ó. Eu recebi um pedido de ajuda de uma mãe hoje de manhã, de uma estudante da USP de Ribeirão Preto que tentou suicídio no campus da universidade. E segundo o relato da própria mãe, ela fez isso porque ela estava sendo perseguida na universidade por seguir feministas radicais, e Já aí tem ela foi mais uma taxada de moça aqui que transfóbica, pediu para participar, excluída, Andressa. Antes de perseguida, adicionar foi a Andressa ameaçada, aqui, e eu aí eu vou fui convidada frisar pela a QG chamada Feminista para quem para quiser fazer essa compartilhar live seus hoje. relatos e não tiver como falar aqui agora. A gente está recolhendo relatos, o formulário está no nosso link da nossa bio, está nos stories também. Mandem para as amigas, mandem para as companheiras de luta que vocês sabem que tem histórias para contar. Toda a história é válida, não importa se é pequenininho, se gerou uma situação mais absurda, o que importa é a gente recolher esses relatos. Então, eu vou acrescentar mais uma aqui. Então, e aí, depois do relato dessa companheira, acho que a gente pode ir finalizando, né? Porque já está dando aí, opa, bastante tempo de live já. Andressa, divida a sua câmera. Pronto. Boa noite, mulheres, né? Eu sou uma aqui em Pelotas, sou estudante da UFPEL e quero relatar um pouco do que aconteceu comigo e com outras mulheres, a maioria estudantes da UFPEL também, da Universidade Federal de Pelotas, por conta ou de sermos feminista radical, ou críticas de gênero, ou lésbicas, ou feministas materialistas, feministas de base, enfim, que lutam aí pelos direitos das mulheres e tem a compreensão que essa luta é através de uma realidade material, né, que é imutável, que é a questão do sexo. E a gente sofreu, eu vou até abrir aqui para conseguir me situar o nosso dossiê, uma série de ameaças, difamações, exposição virtual, perseguições de cunhos misóginos e lesbofóbicos por conta da comunidade trans, aqui principalmente de dentro da Universidade Federal de Pelotas, e pessoas aliadas. Dentro disso tudo, tudo começou com um homem transidentificado que... calma aí. Um homem transidentificado que ameaçou uma das nossas companheiras, né,
uma das mulheres do grupo que eu faço parte, por ela ter se posicionado a favor, inclusive da professora Pencala, que saiu a carta, que é da Universidade Federal de Pelotas, né, professora do cinema. Uma aluna dela se posicionou a favor dela, e aí, a partir disso, começou uma série de ataques a essa pessoa, né? E essa pessoa faz parte, junto com a companheira dela, da Safo Sapa e as artistas urbanas. A partir disso, todos os trabalhos que elas começaram a fazer começaram a ser atropelados. Elas fazem arte urbana lésbica. Todos os trabalhos delas começaram a ser atropelados, assim, de uma forma muito feia, picho na frente da casa delas, tipo, ameaça, sabe? E aí, a gente começou a se organizar enquanto coletiva. E começamos a colar lambes, a fazer uns pichos. E cada vez que a gente saía pra rua para falar da materialidade dos nossos corpos e para falar sobre a questão lésbica e a questão das mães e a questão de ginecologia autônoma, sempre tinha uma represália muito grande. Quando chegou o final de fevereiro, foi no dia do meu aniversário, inclusive dia 27 de fevereiro, eu sofri um ataque verbal na rua, indo para a universidade, por parte de um homem transidentificado, que foi esse mesmo que persegue essas colegas, né, as gurias do Safo Sapa, e, enfim, recebi esse ataque na rua e fui para a universidade e tal. Foi questão de 2, 3 dias depois, começaram a fazer exposição virtual, tirando os prints do meu perfil, junto com outras colegas, e falando, exposição feminina radical transfóbica. Eu me coloquei, dentro da universidade, eu tranquei o curso agora, decorrente de tudo isso, eu faço dança licenciatura. Eu me posicionei várias vezes como feminista radical dentro das aulas. Eu escolhi isso. Eu me posicionei e, enfim, me posicionava, não sofria nenhum ataque dentro da sala de aula ou nenhuma crítica por conta do meu posicionamento, o que eu achava engraçado. E a partir dessas exposições, começou uma represália muito grande, que inclusive escreveram o meu nome e o nome da foi a que se posicionou lá em novembro do ano passado a favor da professora Pencala, escreveram no banheiro falando lista de feminista radical transfóbica. E aí, isso, tipo, tem que juntar 20 travestis pra bater nela, tem que dar uma Samanta de pau, tem que matar, tem que estuprar, tem que fazer assim, sabe? O demônio que for aí, e aí imagina, né? Então, assim, eu do curso de dança, gurias do cinema, assim, centro de artes e ciências sociais. Assim, onde o queer está totalmente cooptando a galera, ficou bem difícil, eu comecei a sentir muito pânico de pisar dentro da universidade, né? Porque várias colegas minhas que eram de boas comigo, sabiam que eu era crítica, eu sempre fui crítica em sala de aula, viam que meu posicionamento era crítico, não era conflituoso, não era de ódio com ninguém, e não me questionavam. Mas a partir do momento que começou essas exposições, a galera começou a simplesmente, não só a mim, como a todas as outras gurias que fazem parte, né, dessa coletiva que se formou naturalmente, começaram a nos levar a ser totalmente hostil dentro da universidade, até que a gente levou isso para a universidade. A gente teve uma reunião com o diretor do Centro de Artes, dizer, olha só o que está acontecendo. A gente está sofrendo perseguição, está sofrendo ameaça, está acontecendo tudo isso. Como que a universidade vai se posicionar? Porque vocês precisam garantir a nossa segurança, como que a gente vem para a sala de aula assim? Não soube muito bem o que fazer, teve uma segunda reunião, não souberam muito bem o que fazer, a gente fez um dossiê
nesse meio tempo, a gente fez o dossiê, ainda teve uma coisa muito cruel, que as gurias do Safo Sapa foram fazer um stencil num evento só de artistas mulheres, tipo num pub, num bistrô aqui em Pelotas, e tanto um homem transidentificado quanto uma mulher transidentificada, seus aliados foram fazer uma manifestação silenciosa no lugar onde as gurias estavam trabalhando, contra o trabalho delas, para exigir do local que não contratassem mais elas. Tipo, assim, perseguição virtual, perseguição no trabalho, assim, de todas as formas. E aí a gente, conseguiu forças, porque tem que tirar forças, não sei da onde, para conseguir ficar olhando para tudo isso toda vez, para montar o dossiê, para levar até a universidade e entrar na ouvidoria. Aí na ouvidoria foi instaurado o PAD, que é o processo administrativo. A gente ficou sabendo que a UFPEL mandou o nosso caso lá para a OAB, para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque não sabia como ia lidar com isso. Então, assim, a gente ainda está esperando, a gente, assim, por graças a Deus, a gente conseguiu uma advogada feminista radical que está junto com a gente, sabe? E que vai nos ajudar, mas ainda está meio parado, assim, né? Enfim, é um processo que leva um tempo. Eu vi que vocês botaram aqui o nome das gurias do Safo Sapa. Os trampos da Pichatriz também foram atropelados. Os trabalhos da Roberta Silva, que faz crochê de bucetas e de úteros e de tetas, para falar sobre o corpo dela, também foram atropelados, arrancados. E se alguma das gurias estiver aí online e quiser botar também os arrobas aí, sabe? Pra gente, enfim, conhecer, né? Para vocês poderem conhecer o trabalho das manas. E tantas outras, assim, feministas que faziam parte do 8M aqui de Pelotas, sabe? Que estavam aí auxiliando mulheres há anos, sabe? Que estavam aí na militância, né, e no ativismo há tempos, sendo escorraçadas, corridas para fora do movimento, sabe? E também teve 2 posicionamentos muito misóginos, tanto do PSOL aqui de Pelotas, quanto do PCB, a favor da comunidade trans, e tipo, é como se realmente o feminismo radical, e tanto que nem todas nós somos radicais, e eu me coloquei dessa forma, porque, enfim, mas várias de nós nunca nem falaram, talvez algumas são e não falaram, mas, enfim, outras só porque são lésbicas e não aceitam ficar com pipi, né, a gente já sabe como é que é, então, é isso, é basicamente isso, e a gente nunca expôs isso ainda, então, assim, é a primeira vez que a gente está isso assim pela internet, porque foi muito difícil, é tanta coisa que às vezes a gente não sabe como começar a expor, mas a gente quer expor, a gente quer dizer o que está acontecendo, e eu sinto que esse já foi um início, né? E agradeço demais vocês, né, por proporcionar esse espaço para nós, e espero também que a família dessa garota, né, que a mãe dela seja amparada, que consigam passar por isso da melhor forma, e que todas nós consigamos, mesmo aos trancos e barrancos. O que nos salvou foi ter essa rede de apoio. O que nos salvou foi a gente não estar sozinha, porque eu não sei como é que seria se eu estivesse sozinha. Eu não sei como é que seria para as minhas irmãs aqui se elas estivessem sozinhas. E eu sinto que eu não estava sozinha, não só fisicamente, mas virtualmente também. Pude conectar com mulheres muito importantes que auxiliaram, assim. Então, só agradeço esse espaço de fala mesmo. E é isso. A gente segue e, a partir disso, pensar em estratégias, né? O que a gente vai fazer
para pressionar as universidades e esses lugares para pelo menos dizer, olha, o feminismo radical, ele existe, ele não é só uma teoria, ele é uma teoria que vem da prática e a gente tem que parar de, sei lá, de chamar ele de qualquer coisa, de isso aqui, vamos, sei lá, para a universidade, então, chame filósofas teóricas radicais para falar sobre o feminismo radical na universidade, sabe? Alguma coisa, porque chega de silenciamento, sabe? E, bom, é isso. Damos graças mesmo. Obrigada, Andressa. Mulheres, alguma de vocês quer falar mais alguma coisa, Amanda ou Nath, para a gente poder encerrar? Eu só quero agradecer vocês. Obrigada de verdade. Eu acho que isso aqui já é o pontapé inicial, né? Pro basta, né? Porque até quando a gente vai ficar suportando isso, né? Até a gente perder uma de nós verdadeiramente, né? Então é isso, obrigada. Eu espero que a gente consiga se organizar daqui para frente. Eu espero que a gente consiga fazer um revide, né? E mostrar que a gente não está fazendo nada demais para ninguém e que a violência não vem de nós, mulheres. Muito pelo contrário, nós estamos recebendo, nós estamos sendo vítimas dessa violência, né? Eu espero que a Malu fique bem, que a mãe dela, a Paula, também fique bem. E se vocês também quiserem mandar... a mãe dela me disse que ela já estubou, falando nisso, né? Deixa eu mandar notícias. A mãe dela me ligou, falou que ela já estubou, que ela continua no CTI, mas que ela está estável por conta de uma mancha que ela tem no pulmão, né? E ela falou que vai me mandar notícias, inclusive me mandou o endereço, se a gente quiser escrever carta, bilhete para mandar para ela. Eu já disse que eu me disponibilizo a imprimir até para quem não estiver mais perto, porque eu sou de Ribeirão Pires, então eu estou um pouco mais perto de Ribeirão Preto, né? Eu me disponho a imprimir e levar no correio, porque eu acho que coisa física faz a gente sentir mais um quentinho no coração, né? Se a gente puder pegar mesmo aquilo e guardar e ler todas as vezes que a gente achar que a gente tá louca ou que a gente achar que tá sozinha, né? E aí vocês podem me procurar no direct, eu respondo todo mundo assim que possível, porque hoje choveu o negócio aqui, eu não sou muito boa com essas coisas. Obrigada, gente, um beijo no coração. Ninguém aqui tá sozinha e ninguém vai largar a mão de ninguém. Estamos dando um tempo para as vozes não se sobreporem tanto, mas agora eu já falei. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Bruna, também. A Aleta falou que não é sobre coragem, mas eu não consigo outra palavra para a gente nesse momento, assim. Eu acho que raiva é um sentimento que me fez, né, hoje com Bruna, conversando com Bruna, tomar, né, essa atitude de produzir esse material aqui, chamando outras mulheres. Lembrar que a gente está recolhendo relato, então as mulheres de Pelotas enviem os seus relatos para a gente lá na QG. A gente ainda não sabe exatamente tudo o que a gente vai fazer, mas se a gente não tem os relatos, a gente não consegue fazer nada. Então, reunir essas histórias. De repente vai surgir uma cartilha, com certeza vai surgir um dossiê para a gente mandar para as mídias. A gente precisa sair do ostracismo. E a coletividade, né, como foi dito aqui por várias, de diferentes maneiras, é um caminho, não tem um outro caminho. Não tem um outro caminho a não ser a gente juntar as vozes, né, compilar, né, as nossas vozes o máximo possível. Então, agradecer a todo mundo que está aqui até agora. A gente vai fazer 2 horas de live agora. E obrigada aí por estarem até aqui com a gente, né, e, enfim, bora juntos que não tem muito outro jeito. Se surgir algum grupo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai comunicar pelo perfil da QG. A gente tem pensado, sim, em formas de estarmos mais próximas, sabermos quem somos e tudo mais. Então, a gente fala pelo perfil da QG. Muito obrigada. A live vai ficar salva assim, tá? Obrigada, mulheres. Boa noite. Boa noite, mulheres.
mulheres, a gente vai deixar a live salva, vamos tentar recortar alguns pedaços, colocar no Reels, pedaços menores para a gente poder compartilhar, mas é isso. A gente vai se mantendo em contato com vocês, a gente deve fazer outras lives, inclusive, porque com certeza tem muitas mulheres que gostariam de falar e não tiveram oportunidade, mas a gente vai encerrando por aqui. Boa noite a todos.